Playlistando, um papo descoordenado sobre como montar e organizar a sua playlist musical, com Marcelo Braga e Marcos Vica. Eita! Chegou a hora! Agora vai! Esse é o Playlistando número 6, sexta edição. A gente já falou de várias coisas legais aqui. Tá aqui do meu lado o mestre Marcelo Braga. Mas o que, rapaz? Mestre. Meu querido, meu irmão Marcos Vica. Mestre. Sabe tudo, já falou, já gastou o rock and roll dele aí. Não, mestre, além de ser um mestre do rádio, da locução, da comunicação, isso a gente não precisa nem discutir aqui. O tema do programa de hoje te coloca ainda mais numa posição de Jedi. Me coloca numa posição mais ou menos favorável. Favorável. Então nós vamos falar de pagode nos anos 90, mas antes da gente abrir essa lista de pagode nos anos 90, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por favor. Onde você estava nos anos 90 quando tudo isso, toda essa onda de pagode, tudo isso aconteceu? Eu queria que você posicionasse, até para que todo mundo entendesse, a sua posição e envolvimento com o pagode dos anos 90. Posso contar rapidinho? Eu acho que é fundamental para que até a gente coloque o peso que essa lista merece ter, e terá um peso muito grande. Eu vou contar um pouquinho do meu envolvimento até com samba, né? É até curioso, porque como eu trabalhava em rádios de pop, rock e tal, o pessoal não tinha nenhuma ideia de que eu convivia com o samba. Minha família é do Rio, minha família é de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, então eu sempre tive envolvido com isso. E não só, eu tenho gente na família, né? Quando eu digo na família, família mesmo, que é do samba, né? Então, o Kleber Augusto, do Fundo de Quintal, que é um dos ícones desse negócio, é meu primo de família, né? Então eu conheço desde bebê, no caso eu, bebê, que ele é mais velho que eu. Então o Kleber fez algumas das coisas mais lindas dos sambas de todos os tempos. Então sempre eu convivi com o samba, porque eu gostava do samba. Sempre gostei muito das coisas do Rio do Hora, que era Bete Carvalho, Martinho da Vila, samba, né? Que o pessoal depois convencionou chamar de samba raiz. O Fundo de Quintal, obviamente, e mais uma infinidade de outros artistas que eu sempre gostei muito. Né? Eu sempre convivi com isso. Todos gênios. Todos eles são gênios, não tenho nenhuma dúvida disso. Depois, começa ali no primeira metade dos anos 90, começa um movimento em São Paulo. Certo? Ele nasce aqui em São Paulo, fica forte em São Paulo e depois ele vaza para o Rio e para o resto do Brasil. Tá? Então, nesse momento, eu vou para a Rádio Cidade, que era uma rádio aqui em São Paulo, era uma rádio que naquele momento ela era meio pop, mas o histórico dela era popular. Né? E aí quando eu vou pra lá, eu falei, não, peraí, o que tá acontecendo nas periferias? Então eu fui mesmo às casas de shows pra ver o que tava acontecendo. E todo mundo só tocava samba, esse pagode de São Paulo, né? Porque o pessoal do Rio gostava de separar. Né? Não, samba é no Rio, São Paulo é pagode de São Paulo, é diferente. Havia isso, depois durante o programa eu vou contar um pouco das coisas que a Bete Carvalho dizia em conversas e outros mais, Luiz Carlos da Vila, algumas pessoas do samba, o que eles diziam. Né? Então o que acontece? Naquele momento, a gente investiu como rádio no samba de São Paulo. Mas ele ainda era muito incipiente, tá? E a gente vai falar sobre isso ao longo do programa também, ao longo do podcast, né? Então, o que acabou acontecendo foi que eu ajudei vários artistas a acabar nas grandes gravadoras. Eu participei da carreira de vários artistas, eram todos independentes, ou pelo menos a maioria deles era independente, tá? O Catinguele era independente, o Exalta Samba era independente, e por aí vai, o Negritude Júnior era independente, o Arte Popular era independente, certo? E eu acabei fazendo, como eu conhecia ainda do tempo de pop rock, era amigo dos presidentes das gravadoras, e aí indicava pra um, ou dos ARs, indicava pra um, indicava pra outro, o pessoal me ligava, qual é o bom? Qual é o bom? Eu falava, bom, esse aqui, leva aqui, né? E alguns queridos amigos aceitaram essas sugestões, aceitaram essas indicações, né? O João Augusto, querido amigo. Sim, querido amigo. Era da EMAI na época, e levou pra EMAI Negritude Júnior, levou Arte Popular, levou Exalta Samba, quase que ao mesmo tempo, né? E entre outros, alguns foram pra Warner, e enfim, a Sony foi que custou mais um pouquinho para fazer isso. A BMG, na época existia a BMG, também tinha um cast bem interessante, mas a BMG era muito samba do Rio.
Então a BMG tinha Martinho, que depois foi pra Sony, mas a BMG tinha Bete Carvalho e mais alguns outros artistas de samba, pra valer, do Rio. Então eles acabavam meio que, não, peraí, esse samba é de São Paulo, resistiram e depois acabaram absorvendo também esse tipo de linguagem. Então eu participei diretamente do crescimento e do desenvolvimento desse movimento, que depois virou um grande movimento. Tenho grandes amigos nesse movimento ainda hoje. A gente se fala, a gente se encontra, conversa. O Leandro Learte é um querido amigo, um gênio pra mim. Eu acho gênio. Ele é um Ele gênio. É mesmo. O Leandro é um querido amigo, ele é um gênio. Não só de samba, de tudo. Isso aí que como músico, como ele compositor. Ele é acima da média. Sim, a saudosa Bete era amiga, assim, a gente se falava bastante, meus respeitos, aliás. Bete não dá nem pra adjetivar. Seguramente. Depois, ainda hoje, Alexandre Pires é um querido amigo. Enfim, e aí tem mais uma infinidade deles que eu tive o prazer de dividir, de participar, acompanhar de perto esse momento, certo? Então eu convivi muito de perto com essas músicas e com esses artistas. Curiosamente, um dos que eu menos convivi foi o que startou essa história toda dessa virada que a gente estava brincando de turning point aqui, que é o Raça Negra. Porque o Raça Negra vai pra Som Livre, era um grupo de baile, vamos dizer assim, né? Tocava tudo, cantava até, como é que se diz? Barão Vermelho. Em versão de samba, né? Era quase um sambô daquela época. Estou exagerando. O Luiz Carlos é um querido também, não só a turma toda, mas de qualquer forma, eu não acompanhei o princípio do Raça Negra. Eu ainda estava fazendo outro tipo de rádio. E aí o Raça Negra, por ser Som Livre, a Som Livre alavancava os discos do Raça Negra na TV Globo, certo? E aí, claro que isso tomou um vulto gigante. Certo? E aí ele arrastou uma infinidade de pessoas, de artistas nesse movimento. Eu falei de samba de São Paulo, mas logo na sequência, o segundo que nessa nova leva, que estoura pra valer, nem é de São Paulo. É o Só Pra Contrariar, que é de Uberlândia, é de Minas Gerais. Então, de qualquer maneira, você começa a ver que vem de todo que é lugar. E depois, mais adiante, o cara metade que é de Santos. Aí começa a aparecer gente de todo lado. E alguns até do Rio mesmo. Com essa linguagem, entre aspas, que a Beth chamava de samba paulista, ela chamava assim, mas vindo do Rio. E gente de São Paulo que cantava como o pessoal do Rio. Eu sou absolutamente fã, ainda hoje, de um grupo de samba que eu amava, que era o Sensação. Certo? E então, os compositores, Carica, Prateado, são caras que escrevem músicas maravilhosas, as harmonias, as melodias são lindas, realmente lindas. E o Marquinhos, que era o vocalista, que eu conhecia da noite de pista. Ele gostava de música eletrônica e tal, mas ele, como cantor de samba, é espetacular. Tem um tempo que eu não falo com o Marquinhos, parece que tá morando no Rio hoje, mas é genial. Ele cantando e tal. Então, enfim, tem uma opção de coisas pra gente contar e comentar aí ao longo do programa. Vamos falar. Vamos nessa. Bom, posto isso, a minha participação nesse programa está encerrada. Vocês podem ficar à vontade aí com o Marcelo Braga. Vamos montar uma playlist para botar no churrasco. Eu tô de boas aqui, saindo. Né? Mas essa opinião é boa, Marcão, porque eu tava tão envolvido que até coisas que eventualmente não tinham todo o tamanho, para mim tinha, eu tava ali dentro, né, dessa história. Você não, você como, vou chamar assim, entre aspas, de consumidor, se chegou até você, porque era hit mesmo. Não, se chegou até mim era... Então acho que a tua opinião é definitiva. Ainda teve que me pegar num dia bom ainda. Porque assim, o meu envolvimento com samba todo veio do meu pai. Né? Meu pai gostava muito de samba, mas a gente tá falando de coisas um pouco mais antigas, né? Sim, claro. Principalmente Bete Carvalho, que ele amava, sempre foi um apaixonado. Enfim, Clara Nunes, que não era propriamente uma cantora de samba, mas esbarrou muito ali, enfim. E acabou. E veja, antes da gente começar a montar, vamos começar a montar logo, mas antes da gente começar a montar, eu quero só fazer um registro. Existiu ali em 86, em 86, 85, é que a gente botar uma data é complicado, mas vai lá. 85, 86, 87, houve um movimento no Rio de samba que cresceu no Rio fortemente. Ele ficou mais ou menos circunscrito ao Rio de Janeiro naquele momento. Depois ele esfria no fim dos anos 80. E aí, no início dos 90, é que São Paulo embarca nisso. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, eu não consigo dizer. Mas aí, nesse momento dos anos 80, aí nós vamos falar de Almig Neto, que sai do fundo de quintal. A gente vai falar de Zeca Pagodinho, que sai do fundo de quintal. O Zeca nasce nessa fase. Então tem uma série de artistas de samba que aparecem ali na metade dos 80. Quem que cantava? Se gritar, pega ladrão. Ah, não, mas aí é outra coisa. Ué, mas que? Mas aí você tá voltando no Festival da Canção que a TV Globo fez em 70 não, 70. Sim, Marcão, 79 talvez. Não é possível, Opa. não.
Não fica um, meu irmão. Mas que cantando? Rapaz, nós estamos falando de pagode anos 90 ou pagode anos 70? Foco. Bom, então vamos abrir essa lista com Raça Negra, que eu falei que foi o grande pontapé inicial dessa história toda. Cheia de manias? Aquela Cheia de manias. Ah, tá aqui então. Cheia de manias. Tem que ser, né? Essa é uma das coisas também. Esse pagode dos anos 90, ele tem muito de sintetizador, muito de teclado e tal, que não era muito comum no samba antes, né? Boa. Ótima música pra começar. Beleza, foi. Bom, depois na sequência, a gente fala do seguinte, o Só Pra Contrariar que vem e arregaça. É. Né? Então, precisamos botar uma música do Só Pra Contrariar. A gente pode botar o primeiro grande hit, que é a Barata, ou pode escolher outra qualquer, né? Como é que você quer fazer? Não, essa da Barata eu conhecia, rapaz. Essa é boa. Mineirinho, Aldó, sei lá, tem uma opção delas aí. Mineirinho tá aqui, ó. Bom, pera, tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, né? Essa Tal Liberdade é o maior hit, provavelmente, do Só Pra Contrariar, né? Então acho que A gente começou... essa Tal Liberdade, eu colocaria essa Tal Liberdade. Essa Tal Liberdade? É isso aí. Tem que Se Chama Amor, que foi propaganda de televisão. Aí tem mais um monte Então tá de aqui, ó. Essa Tal Perfeito, Liberdade. perfeito. Então vamos lá. Mas a gente tem que colocar uma coisa importante aqui. Sim. Em todas as playlists que nós fizemos até aqui, a gente coloca, são 40 músicas e a gente vai trabalhar com 40 músicas nessa. Pô, vai ter que ter umas 4 músicas de cada um, porque Não, é possível, não tem é outro possível. jeito. Não, é possível que sim. Vamos tentar Não diminuir vai ao dar. mínimo, Não vai aliás, dar pra diminuir não- ao máximo Não. a repetição. Não vai dar pra não repetir. Tudo bem, não vai dar. A gente até vai repetir algumas coisas. Tem algumas coisas que merecem repetir, inclusive. Porque são uns 15 grupos aí, se a gente... Não, tem muito mais que isso. Vai, segue o baile. Olha, no final eu vou fazer a conta. Vambora, No final vamos eu vou nessa. fazer a conta, mas vamos lá. nessa. Ó, eu vou sugerir uma outra música aí. Eu vou sugerir nada, né, Marcão? Você não vai Não, me lógico que contra-argumentar, então eu não vou sugerir nada. Eu tô só catando. Mas você não quer aproveitar que a gente tá no só... Acho que vai ficar mais fácil, talvez a gente pensar assim. Só pra contrariar. Que é o que a gente tá ouvindo agora. Já vamos definir as músicas do Só pra Não. Contrariar, A gente vai fazer bloquinho de artista. Esse negócio não Eita. serve. A gente falou no primeiro podcast que fazer bloquinho de artista é coisa de gente que Calma. monta playlist, gente preguiçosa. Calma. Que o cara fala assim, já vou botar logo essa. Aí a playlist fica assim, ó, 4 de um artista, 5 do outro, 6 do outro. bom, então Vamos tá fazer bom. esse negócio direito, vai. Então, tá aqui, ó. Essa Tal Liberdade tá Boa. na lista. Ó, eu vou sugerir uma música que ela vem imediatamente antes, ela participa desse princípio, embora fosse um grupo do Rio, tá? E tem inclusive característica de bem do Rio de Janeiro mesmo, Tá. e é uma música que participa dessa rampa onde o pagode dos anos 90 decola, que é o Grupo Raça, o Teu Chamego. Espera um pouquinho. Bicho. A gente tinha grupo Raça e Raça Negra. é Sim, isso? eram duas coisas diferentes. Grupo Raça do Rio, Raça Negra não era. Então bote aí. Aí tinha Delcio Luiz, tinha uma galera do bem aí do Grupo Raça também. Vamos lá. Aliás, a voz do Delcio é uma das coisas mais bonitas da época. Tá aqui, ó. Isso. Isso é grupo Raça. Esse é Grupo Raça, que não é Raça Negra, que são coisas completamente diferentes. É do Rio? É do Rio. Aumenta aí, Marcão. A gente ouvir. Pronto. Todo mundo conhece aí, pô. Devia ser Então, tudo pronto. flamenguista. Grupo Raça. Não, tinha vascaíno, a maioria era Flamengo. Agora, tinha um grupo chamado Razão Brasileira, que era quase todo mundo Botafogo, tá? Só pra deixar registrado. Vamos... Fez sucesso? Fez muito. Nós vamos falar sobre isso já. Então, Fernandinho, mete na lista aí O que é? o Teu Chamego, ó o Já refrão, tá, ó já o tá refrão. Para, Marcão, vai dizer que você nunca ouviu isso na sua vida. Nunca. Eu morava em Seattle nessa época. Tá certo. Eu faço ideia. Eu morava em Seattle. Meu foco tava todo em Seattle na vida. Eu me lembro. Bom, a gente falou, eu falei do Razão Brasileira. Não, eu lembro. Eu não vou botar Deixa eu agora contar não, uma tá? história. Eu vou deixar o eu Razão lembro. Brasileira pra frente. Eu lembro no começo dos anos 90, eu tava absolutamente envolto nas bandas de Seattle, da Califórnia, enfim, né? E eu lembro de chegar em casa, o meu querido irmão mais novo, amado irmão mais novo, Márcio, ele chegou e falou pra mim de Raça Negra. Eu lembro cristalinamente dele falar de Raça Negra, eu quase coloquei ele pra fora do quarto. Eu quase falei, sai daqui, você tá falando o quê? Bom, vamos lá. Então vamos botar pro pessoal uma das músicas assim que mais marcou assim na minha cabeça na época. Vamos lá. Como eu disse, eu tava indo às casas noturnas e olhando quem tá fazendo sucesso e tal. E aí nós fizemos uma festa com um grupo que era independente, não tinha gravadora, chamava-se Arte Popular. Tá. E eu fui ver o show deles. Rapaz, a fila para o show. Esses são gênios. Ela dava voltas
no quarteirão, assim, não coube todo mundo, ficou gente pra fora, uma loucura o show. E o show foi demais, porque o Márcio, que era vocalista, um dos vocalistas na época, o próprio Leandro Learte e outros, todos os meninos do grupo na época, eram todos incríveis músicos, né? O Leandro, repito, já falei no início, vou falar de novo, é gênio, certo? Sim. Então o Leandro era parte da alma do negócio, era o cara que escrevia e tal. Então, o primeiro disco, que é o Canto da Razão, pra mim, ele inteiro é bom. Então eu quero colocar uma música do Canto da Razão. Vamos lá. Lá vai o Marcão dizer que não sabe...